Fala, meus queridos, vamos lá para mais um resumo desse mercado maravilhoso que nós temos aqui, né? Vamos lá no resumo. Olha aqui, no dia de hoje, vamos colocar a partir da meia-noite da segunda-feira, vamos lá. Segunda-feira, meia-noite e terça-feira também, meia-noite, né? A gente tem esse ciclo aqui de mercado, onde ele foi e subiu, né? Eu falei para vocês ali no começo do pregão, um pouco antes de começar, ele fez essa captura de liquidez aqui embaixo, consumiu aqui para onde? No Inversion Fairway Gap, no OB de 15 minutos, ele veio nessa ponte de liquidez? Não chegou a vir, né, na ponte de liquidez, mas ele chegou ali nesse OB de 15 minutos, né? Subiu até a região de Standard Deviation, que a gente tinha marcado aqui, tá? A probabilidade era que ele fosse, né, em uma região menor antes de subir e uma região maior antes de descer, como eu disse para vocês. Vamos ver aqui um minuto. Um minuto aqui eu fiz algumas coisas erradas hoje, tá? Eu comprei aqui, ó, porém eu comprei, deixei stop muito curto. Nessa região ele veio, pavilou e subiu, tá bom? Novamente, era para ter deixado o stop um pouquinho mais longo aqui, mas ok. Ele foi, né, até a região ali. Depois eu vendi. Assim que eu fiz essa venda aqui, pessoal, confiei que o mercado ia obviamente descer e não, né? Ele subiu, desceu até um certo nível, né? Descer até um nível aqui embaixo, aqui desse inverso de 15 minutos, antes de começar novamente, né, a sua subida. Então, mas ele não fez isso, né? Ele desceu e subiu, né? E me estopou. Aqui, ó, eu fiz uma compra, tá? Que eu não marquei nessa região. Fiz uma compra, mas eu entreguei muito próximo da região. Ó, eu fiz uma compra aqui. E ele quase me estopou, inclusive. Deixei poucos ticks aqui embaixo, entrei com menos. Entrei com quantidade de contrato exata, né? Que eu sempre entro. E aí ele foi até a região aqui em cima, né? Eu deixei stop também, o take stop muito curto. Então ele foi até os 50% aqui do encroachment, né? Consequendo encroachment de 15 minutos. E aí ele voltou me estopando aqui, tá? Já nessa região aqui, tá bom? Subiu, aí eu finalmente, fiz uma venda aqui, tá? Aí o mercado ele respondeu melhor, deixei acima do que ano que gerando eficiência, um pouco acima, né? Já aqui nessa região, entreguei parciais, acreditando que o preço ia descer um pouquinho mais, pelo menos até essas regiões aqui abaixo, e ele não fez isso, né? Ele retornou. Ele veio no first e tem aqui no Fairway Gap de 15 minutos. Então eu entreguei o preço, né? Eu fiz uma parcial aqui, entreguei o preço aqui nessa região. Assim que eu entreguei o preço nessa região, ele subiu, né? Feito aqui um inversion Fairway Gap, eu já vi o inversion e fiz uma compra aqui. Por quê? Por causa do racional, obviamente, do candle de 15 minutos e o preço queria subir um pouquinho mais. Só que ele quer subir um pouquinho mais, a gente vai com ele. Aqui entregou rápido, né? Foi rápido aqui. Até essa região, ok. Entreguei o preço, parei de tradear. Então eu tomei 3 stops aqui, na verdade, 2 gains, tá bom? Foi um dia sofrido para mim, mas foi um dia bom, né? Não saí no lucro, não saí no prejuízo, pelo contrário, né? Saí no lucro, mas eu poderia ter saído com 5 vezes esse lucro se não tivesse tomado esses 2 stops, né? Tivesse ido certinho ali, bonitinho. A gente sabe que é assim mesmo, né? O mercado se move dessa forma, a gente vai só vendo o mercado e se orientando a ele, né? E nada mais, nada menos. E a gente tem aqui, ó, pessoal, esse standard, né? Assim que ele capturar aqui, ó, esse standard deviation, pode ser que nessa madrugada, talvez, ele venha fazer essa captura. E assim que ele capturar, ele vai começar a fazer as suas retrações. Então a gente deixa marcado aqui, né, ó, do dia de ontem, ou seja, né, ou de hoje, segunda-feira, mas de ontem para amanhã, né, que vai chegar amanhã, vai chegar a Qzone, né, de amanhã. Se por um acaso na Qzone vier nessa região aqui fazer a manipulação para poder fazer a continuação dessa tendência para alta, ou até mesmo, né, que a gente vê um standard aqui em cima, fazer a manipulação para o mercado cair e retornar para alta, tá? Porque o que nós estamos vendo aqui, ó, é uma clara observação de alta, tá bom? E com a ideia de ser uma
tendência de alta, a gente tende, né, a acreditar que o mercado, obviamente, ele vai responder da forma que ele está respondendo, né, que ele está indo. Então a gente está vendo as mitigações, ele mitigou a maior a liquidez dele aqui vigente, talvez na madrugada de Londres ele faça essa manipulação para descer, pegar todos esses estándares aqui, né, e para subir, fazer retração ali, de repente às 9h30 da manhã, ou se ele fizer o contrário, né, se ele vier aqui, ó, nessa região primeiro já em Londres e já fazer a expansão direto em Nova York pela manhã, né? Ou, obviamente, em Londres ele vir capturar esse topo aqui, em Nova York ele vir capturar todo esse fundo aqui, já que tem muita liquidez aqui embaixo, tá? Então, basicamente, o mercado ele vai fazer esses movimentos. Acredito mesmo que o mercado pode ser que ele seja, tá? Ainda de alta, porque obviamente o preço está no diário, ele está subindo. Então a gente tem bastante liquidez aqui em cima para ser capturada e obviamente a gente tem que ver, né, analisar e ver o que ele vai fazer. Em uma hora a gente tem essa visão um pouco mais ampla aí. Vamos ver aqui, ó, de swing low para swing high, a gente tem outros standard deviations. De repente esse daqui, tá? Que seria já para amanhã, tá bom? Vamos deixar marcadinho aqui, ó, essa coordenada aqui e aqui. Vamos deixar também, ó, vamos lá, deixar aqui de hoje, tá? De hoje para amanhã. E vamos deixar também uma por baixo, né? Swing high, swing low. Então a gente deixa esse standard aqui embaixo, ó. Nesta região aqui. E nesta região aqui. Afinal de contas, o preço pode simplesmente vir nessas regiões e reagir de uma forma bem interessante para a gente pegar a retração dele, ou até mesmo a linha a linha reta não, a tendência, né, real ali do high time frame, tá bom? Então basicamente é isso. Vamos ver se o preço vai vir aqui primeiro para depois 9h30 descer, ou se o preço vai vir aqui primeiro para depois 9h30 o preço subir, né? A gente não sabe ainda. Deixa eu organizar aqui bonitinho. Ó, vamos fazer aqui, ó, certinho o preço andar. Talvez o preço venha nessa região às 9h30 para ele poder fazer a expansão dele até as regiões maiores, tá bom? Trava aqui. Ou ele simplesmente faça ao contrário, né? Ele faça essa manipulação para só então o preço vir fazer as manipulações dele lá em cima, né? Primeiro, para depois o preço começar a descer. Não sabemos ainda, só o tempo dirá, literalmente só o tempo dirá. E a gente tá junto nessa. Valeu, tamo junto. Valeu, fui.